Bom, agora chegou a hora da gente conversar com a nossa convidada, que é a nossa querida Sheila Vasconcelos. Ela já se encontra aqui no estúdio. Diz que ama esses perfumes também. Gosta? Coisa Sou boa. consumidora. Consumidora. Eita, eu vou ter que falar pra vocês. Vocês têm que deixar aqui uns sprays desse aqui pra gente presentear as nossas convidadas. Mas olha, eu tô muito feliz de trazer você, Sheila, pra gente falar sobre um assunto que você, de uma certa forma, tem cuidado não só do estado do Piauí, né? Como conselheira. Isso. Bom dia. Bom dia. Né? É um prazer, né, a gente estar aqui falando, né, de qualidade de vida. Qualidade de né? vida, e que começa logo de manhã. Pronto, isso. Na realidade, eu quero até puxar um gancho, né? Sim. Porque a gente, hoje é quinta, né? Se não me falha a memória, 16 foi quinta da semana passada, não é Sim, isso? Hoje é dia 23, né, Ed? Pronto, dia então 23. dia 16 foi o Dia, né, Mundial da Alimentação, sim, tá? E esse ano a FAO, ele traz uma proposta, né, de mãos dadas por melhores alimentos e um futuro melhor, né? E esse de melhores alimentos, melhor dizendo, né? Melhores alimentos é a tua escolha. E a tua escolha não só no tocante ao alimento, né? Você fez a chamada falando do primeiro, né? A primeira refeição do dia. Uhum. Tá? Então, qual é a tua escolha? Como é a tua escolha para essa primeira refeição do dia? Tá? Você pensa no produtor quando você vai comprar? Você pensa na sustentabilidade? No que você vai jogar fora ou o teu aproveitamento? Então, esses melhores alimentos, né, é a nossa escolha. Por exemplo, né, vou dar exemplos práticos, né, o que a gente tem trabalhado muito, utilizar mais alimentos minimamente processados, in naturas e minimamente processados, né? O que a gente costuma dizer, descascar mais, desembalar menos. Então, no café da manhã, né, usar a fruta, tá? E de forma, volto a falar, e de forma integral. Tá? Quando a gente fala de forma integral, é usar casca mesmo, é usar sementes, é usar talos. Tá? Quando você fala assim, me vem tantas informações na cabeça e eu acabo não fazendo perguntas tão bem elaboradas, porque é muita informação. E aí a gente acaba realmente tendo um bate-papo. E que eu acabo achando que é bem mais interessante, porque a gente consegue chegar na vida das pessoas e naquelas perguntas que elas têm vontade de fazer. E aí, quando a gente fala do café da manhã, eu gostaria muito de aproveitar a sua presença aqui para a gente falar sobre o café da manhã dos nossos pais, dos nossos avós, que não tinham tantas opções. E nos últimos tempos nunca se falou tanto de alimentação. Uhum. E uma das grandes preocupações que eu tenho é que às vezes a gente tem muitas opções que você acaba não comendo nem uma dessas opções. De tantas opções que às vezes você tem, de tantas coisas que são tão divulgadas, muitas vezes para trazer vantagens para a sua saúde, outras para tirar essas vantagens. O que tem me preocupado hoje nas redes sociais? Comer maçã é saudável. Comer maçã com casca vai fazer mal para tal coisa. Comer maçã sem casca vai fazer mal para tal coisa. Isso é tanta informação que chega para o consumidor que as pessoas acreditam. E isso tem me trazido mais preocupação do que de verdade entender melhor sobre a nutrição. Tem sempre uma informação para querer invalidar aquele alimento que é saudável. E as pessoas acreditam. Eu queria muito falar sobre essa questão do café da manhã. Como a gente pode ter disposição com tanta informação inadequada e que a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Olha só, o que é que nos dá disposição? Os alimentos, né, eles são divididos por grupos, né? Uhum. O grupo que te dá energia, tá? São os carboidratos, né? Que aí no café da manhã eu tenho um pão, eu tenho um cuscuz, eu tenho um beiju. Sim. Né? Mas também precisamos de vitaminas e minerais, tá? Tem o fator da imunidade, né? Frutas, vegetais,
Tem os construtores, né, para regular também o nosso organismo, além desses que a gente já citou, a proteína, no caso, um ovo, um leite, tá? E o próprio café, né? Volto a dizer que, assim, que a gente precisa fazer uma escolha do mais saudável. E o que é o mais saudável? É aquele que eu desembalo menos. Acaba sendo, de fato, as frutas, isso, né? É o mais natural. Tá? Um cuscuz, ele é menos processado? É menos processado. É o pão francês, que às vezes a gente traz como vilão o pão, o arroz, mas é um carboidrato, eu preciso dele para me dar energia. Quando você fala assim, digamos que as pessoas estão errando e exagerando no consumo. Por exemplo, o pão pode até fazer mal, mas você come todo dia só pão. É a composição, né? Porque eu acho que essa informação que não está chegando direito na né? mente das pessoas, né? O pão com ovo, né? Que é o carboidrato com a proteína, né? É um casamento perfeito. Então, assim, a gente poderia apresentar para as pessoas, nesse exato momento, algumas receitas para compor esse café da manhã. Digamos que quem está assistindo o nosso programa agora poderia ter aí uns 4 cafés da manhã para que ele estivesse bem. Nós temos uma distribuição de segunda a sexta-feira de 5 dias, pelo menos. Digamos que essa pessoa, nestes 5 dias, ela vai falhar 1 dia, 2 dias. Ela vai estar trazendo muitos danos para a vida dela, para a saúde dela? O primeiro passo eu vou até voltar no que você colocou, que a pessoa, às vezes, ela precisa tomar medicação, ela toma medicação, sim, ela tem um cuidado com a medicação, né? Porque já é uma correção, né? A algum distúrbio, algum distúrbio que ela tem, né? Mas a alimentação, acima de tudo, ela é preventiva. Então a gente precisa valorizar os horários da alimentação. Pronto. Tá? Então eu procurar mesmo me acordar mais cedo para tomar o meu café da manhã. Tá? Se 1 ou 2 dias eu falhar, vai fazer mal, vai quebrar a tua rotina. Vai quebrar a tua rotina e o teu organismo ele vai se acostumando àquele metabolismo. Tanto que, assim, se eu tenho um hábito alimentar, né? Eu como, vamos dizer, 2 pães, né? Eu tomo 2 xícaras de café, tá? E a minha necessidade, porque também a necessidade do nosso organismo é diferente. Tá? Mesmo que eu pegue uma pessoa da minha idade, de sexo feminino, né? Difere, nós somos individuais, nós somos únicos, né? Então aquela pessoa, vamos dizer que ela precise se reeducar e aí vamos diminuir essa quantidade de alimentação. O organismo dela, no primeiro momento, ele vai reclamar. Só que depois ele vai se adaptar. Então onde eu quero chegar? A esse da gente falhar 1 ou 2 vezes. Tá? É bom? Não é bom. Tá? Mas de fato não é algo que vá me prejudicar, comparando com dia nenhum eu saio de casa tomando café. Eu sempre prefiro dormir até mais tarde, e aí só faço a próxima refeição. Isso que não é legal. Porque você acostumou seu organismo a uma prática totalmente errada que vai trazer danos para você. Vai trazer danos, por quê? Porque a minha próxima refeição eu acabo consumindo mais, né? E quando a gente fala de fazer 5, 6 refeições, ou no mínimo, né? As 3 refeições durante o dia, é numa composição onde eu tenha, né, o boom de nutrientes que meu organismo precisa. A gente já falou que cada um tem uma função diferente. Então, eu preciso de uma quantidade X de frutas, eu preciso de uma quantidade de vitaminas e minerais, que é onde tem as frutas, onde tem nos vegetais. Eu preciso de uma quantidade X de carboidrato, né? Que são as massas. Eu preciso de uma quantidade X de proteína. E se eu pulei o café da manhã, que eu já vou ingerir um percentual, né, desses nutrientes, né? De repente, numa próxima refeição, eu acabei tendo, né, uma quantidade maior, por exemplo, de lipídio. Que eu não tenho tanto no café da manhã. A gente não consome tanta gordura.
Muito bom. Vamos falar então, assim, dar uns exemplos. Você pode dar 4 exemplos ou a quantidade que você quiser de exemplos para o café da manhã. Pronto. Um outro ponto, né, é a monotonia, né? Que acaba, então, esses exemplos acaba que é uma variação. O café com leite, gente, na minha opinião, é o básico. É tipo um arroz com feijão. Sim. Você pode variar para um cappuccino? Pode. Você pode variar para um chocolate, né? Quente? Pode. Chocolate, de preferência, né? Cacau a 70% ou mais. Tá? Mas no nosso dia a dia, né, apesar do preço mesmo do café, né, nem sempre colaborar, mas é um café com leite ou, como às vezes falam, café pingado. Né? E aí eu posso um dia comer o cuscuz, né, que é o nosso regional, tá? Mas se eu comer cuscuz todo dia, eu vou enjoar, Então eu tenho a opção de um pão, como a gente já falou, eu tenho a opção da torrada, eu tenho a opção do beiju, tá? Então eu tenho o café com leite, o pão com ovo, o cuscuz com ovo, com queijo, né? Um beijuzinho com queijo. Uma variedade. Uma variedade, né? O queijo, procura usar o queijo mais branco possível, né? Quanto mais amarelo, mais gorduroso. Mesmo uma pessoa saudável, a gente tem um limite, né, de gordura que a gente usa, deve usar melhor. A gente, né, trabalha com o consumo de calorias e a gordura, ela tem, né, 2 vezes, um pouquinho a mais, né, de caloria do que a proteína, do que o carboidrato, né? Mas então, procurar usar o queijo branco, né? O ovo, ele entra também como uma proteína. E a variedade de frutas. É conveniente que eu use uma fruta ou um suco no café da manhã. Um mamão, que é mais rico em fibra, e aí me ajuda já no processo de digestão ao longo do dia, né? Mas eu também posso usar um abacate, que ele vai me dar mais energia. Se eu sou aquela pessoa que só como frutas na manhã, por exemplo, de segunda a sexta-feira, todo dia eu tô comendo uma fruta apenas e não parto para a questão dos pães, não sou muito fã da questão do cuscuz, do beiju, sou aquela pessoa que consome mais frutas, apenas frutas. O que eu tô trazendo de bom ou de ruim para minha saúde? Não, o bom, né, a gente já falou, o bom é porque as frutas, elas são ricas em vitaminas e minerais. Também você só está trazendo as vitaminas. Isso, porque, dependendo da fruta, ela tem uma proteína também, ela tem um pouco de carboidrato, mas o bom que ela tem, né, que as frutas têm de forma geral, tá, são vitaminas e minerais, tá? E aí a gente já falou que o nosso organismo, ele não se sustenta só com isso. Tá? Eu preciso, mesmo quem quer perder peso, gente, né? Você faz uma reeducação alimentar, onde você acaba diminuindo sim a quantidade de proteína ou de lipídio, que tem uma maior caloria, aí você precisa daquilo ali. Então, a energia que você vai precisar para o teu dia, né, até para iniciar o teu dia, aonde você consumiu, se você consumir só frutas? Pronto. E aí, no caso, a pessoa consumiu só fruta logo de manhã, e aí no lanche é que ela vai comer o cuscuz, ou que ela vai comer o beiju, ou que ela vai comer o pão. Essa troca pode trazer problemas? Não, até porque assim, geralmente você, né, o café da manhã, 6, 7 horas e 9 horas você já vai estar fazendo o lanche, né? Você não pulou, né, muitas etapas, né? E aí você pode complementar, né, com esse lanche, com o cuscuz, né, o café com cuscuz ou o café com beiju. Quais nutrientes no café da manhã são mais necessários e não pode ser tirado de jeito nenhum a cada manhã, que você indicaria? Olha, para aquelas pessoas que não querem... Não, assim, eu trabalho com uma linha, eu sou da linha de que a gente precisa de todos os nutrientes, né? Então, reforço, né, a primeira refeição, você ter os alimentos que te dê energia, que te dê disposição, né, para o teu dia a dia. Então, a gente precisa... o café, por exemplo, tem a cafeína, que ele me dá energia. E aí, claro, a gente está falando de pessoas saudáveis, sim. Né? Mas eu preciso também me organizar de um jeito que eu
possa consumir, né, o cuscuz, o pão, que me dá essa energia que é proveniente dos carboidratos. O que você tem percebido hoje? O que você tem percebido hoje que a gente vê tanta gente com tantos problemas de saúde, tanta gente com diabetes, tanta gente com doenças crônicas e que, de uma certa forma, sempre tem aquela queixa da alimentação? O que você tem percebido? São escolhas erradas. Tá? Você citou no momento a mídia. Né? Então a gente tem informações de todos os lados e a gente precisa filtrar essas informações. Outra, né? A gente tem, né, com a tecnologia avançando, isso é muito bom, mas a gente tem opções, às vezes encapsulados, né? Que você deixa de usar o natural, né? Porque aquele outro tá mais fácil de eu consumir. É só eu pegar ali a cápsula, né? Então, são essas escolhas erradas. Em vários aspectos, a gente tem falado de sustentabilidade. Né? E aí, essa questão da sustentabilidade, eu vou trazer para a alimentação, né, em relação ao tipo de produto que você adquire. Será que ele tem mais ou menos agrotóxico? O que não tem hoje, né? E aí voltamos ao ponto do in natura e minimamente processado. Você vai comprar, às vezes, um processado porque é mais rápido para você fazer. Mais prático, né? Mais prático. Uma vez em sala de aula, a gente comparando, né, tempo de consumo. Vou pular para o almoço, né? E aí, às vezes você faz uma escolha de um sanduíche, porque é mais rápido. Não é. Se você vai ter que sair para adquirir aquele produto, nós temos opções, né, de empreendimentos que eu tenho uma alimentação, posso escolher uma salada, e é rápido também, está ali à tua disposição. E o tempo que você leva para consumir, né, é o mesmo tempo que você leva para consumir o outro. Você sabe que eu tenho percebido nos últimos tempos algo que as pessoas estão começando a corrigir em suas vidas. Falando de café da manhã, tranquilo, mas falando de outros alimentos. Claro que a gente está falando aqui do café da manhã, mas a gente tem percebido que da pandemia para cá as pessoas ficaram mais preguiçosinhas. Elas ficaram mais cômodas e passaram a não querer cozinhar tanto dentro de casa. Então, assim, eu vou ali comprar uma comidinha ali fora. Ou eu peço aqui pelo aplicativo. Só que o que acontece? O que a gente tem percebido? Que quando chega nas tuas mãos, não vem com a mesma qualidade que você faz na sua casa. Não adianta. Chega no bolso do empreendedor. Mas nem sempre chega a qualidade na sua mão, porque a qualidade que chega na sua mão, muitas vezes ela custa muito caro. E às vezes nem é qualidade, e tá caro do mesmo jeito. E a gente percebe que as pessoas não querem tanto. Por exemplo, cozinhar uma macaxeira, cozinhar uma batata doce, que não lhe dá tanto trabalho. Se você lavar direitinho, até com a casca, você pode consumir, né, dependendo do alimento. Eu sou apaixonada por inhame, sou apaixonada por macaxeira cozida, sou apaixonada pela batata doce. Às vezes mais me interessa esse tipo de alimento do que o próprio pão, do que o próprio beiju, do que o próprio cuscuz. Então, assim, eu tenho essas práticas. E eu acho extremamente saudável. Né? Às vezes eu percebo que as pessoas elas querem olhar um monte de coisa para comer naquele momento e, na verdade, elas não estão levando nenhum nutriente para dentro de si, porque você não sabe como foi feito. A compra. Você falou no início, né, do café da manhã dos nossos pais, dos nossos avós, né? E a pandemia, a gente achava, né, que ela ia trazer mais esse comensalismo, né? Da família ir para a cozinha, sentar à mesa. Então, hoje, pouco isso acontece. Né? Também a questão de trabalho, mas assim, os nossos pais, os nossos avós, eles iam até a feira, né? E nem sempre nós vamos até a feira. Posso pedir por aplicativo, eu não vou lá escolher, alguém que escolhe para mim. Né?
E quando eu vou à feira, né, eu faço a opção, de repente, de... Não tô dizendo para você não ir, mas assim, num supermercado do que numa horta, do que numa feira agroecológica, da agricultura familiar. Né? Teresina, toda semana a gente já tem essas feiras. E aí é um alerta para as pessoas, né? Que elas busquem mais sair de casa, porque isso também é saudável, e buscar essa alimentação mais saudável. Bom, eu queria que você deixasse mais algumas dicas, né, do que faltou informar para quem está em casa a respeito ainda do café da manhã, para a gente encerrar esse bate-papo, porque eu ficaria o dia todo conversando com você, porque é tanta informação. Bom, o certo é se alimentar com esses alimentos mais saudáveis de manhã e nunca deixar de tomar o café, né? Isso. Então, gente, o café da manhã, de fato, né, a refeição, né, é a base, né, a nossa primeira refeição. A gente passou um período longo de jejum, tá? Então, primeiro que a dica que eu dou para vocês, para nós, né, que eu também me incluo, é buscar de fato ter escolhas mais saudáveis, né? Reservar um tempo, né, para eu poder me alimentar bem. E essas escolhas mais saudáveis, né, são produtos mais naturais. Eu fazer minha alimentação, né? E aí você falou da macaxeira, da batata doce, do inhame, tá? Sim, são opções, né? São vegetais, né? Mas são opções que eu tenho. O carboidrato, que a gente já falou de que eu preciso, que eu disse que alguns têm, e eu tenho a vitamina, né? Então, desculpa, os minerais e vitaminas, sim, né? Então, são formas que eu tenho de variar e não ter uma alimentação monótona, né? A mídia, né? Ou alimentos funcionais, né? É aveia, tá? Eu fazer um cuscuz, em vez de colocar... às vezes a gente gosta de colocar na massa a goma. Eu coloco a aveia, que ela também dá liga e é mais nutritiva, né? E assim são variedades que a gente pode ter. O cuscuz, eu ralo lá, o beiju, eu ralo uma cenoura, eu ralo uma beterraba. Então ele fica mais rico, mais nutritivo e não tem monótono, não cai aquela rotina da mesma coisa todo dia. E convidá-los, né, a valorizar mais o nosso, o regional, né? Usar mais produtos da agricultura familiar, o sazonal, né? Ir para as hortas, ir para as feiras, sair de casa, se socializar, fazer boa amizade, tudo isso vai fazer bem, né? Exatamente. Quero agradecer pela sua presença, tá bom? Muito obrigada de verdade. E fica aí as dicas. Gente, é se cuidar mesmo e ter muito cuidado com as informações que chegam até a gente, né? Qual é o seu Instagram? É sheila.vasconcelos.9. Obrigada pela sua presença. A gente que agradece, né? O CRN11 está à disposição, tá? Para um bate-papo, né? Certo. Que isso é gratificante para a gente, né? E é uma orientação para a população. Muito obrigada.